já estamos. Está live. Pronto. Estamos aqui com uma musiquinha mindfulness. E agora respire fundo. Inspire. Expire. Só o facto de inspirar, estamos melhor que a Lili Canesses. Expire. Inspire. Expire. Vamos ao gosto. Isso. Então, onde está a musiquinha? Onde é que estava? Okay. Here's what's in the news. Das Quadrilha. Voltou. Das Quadrilha. Quadrilhas. Há medo, frio. Avança. Bom. Na semana em que toda a gente no país, descoberto pelo Américo Vespúcio, está com grandes dificuldades em perceber o que é que vai acontecer a seguir. E sem perdermos tempo, vamos começar por compreender. Pois, exatamente, o Jorge Matias ainda ouviu a primeira música. Toma, assim é que é. Era o homem. Vamos lá saber, Jorge Márcio. O homem sai ou não sai? Olha, quem é o Jorge Máximo aqui? eu estou. O comentário político Jorge Máximo. Exatamente. Se vocês descobrirem que é o Jorge Máximo. Estou muito preocupado. Aliás, acho que é a grande preocupação de todo o bom americano, de boas famílias, é perceber o que é que vai acontecer à Melania. Isso é que toda a gente se deve preocupar. Porque Melania Lives Matter, não é? E, portanto, ela aparentemente está felicíssima da vida. Ela e os democratas são os grandes vencedores desta eleição. E, acima de tudo, eu acho que ela festejou mais que os democratas. Porque agora já se pode fazer à massa e não ter que estar prisioneira dos serviços secretos. E eu até sugiro que, se não tiver sítio para viver, a Madonna desocupou um palacete cá em Lisboa. Com certeza que o Fernando Medina pode realocar esta nova a nossa hospitalidade lusitana para a Melania Trump, porque ela agora é uma senhora muito influente, deputada, ex-primeira-dama, e que se livrou do Trump, qual deve ser a alegria da vida dela. A própria ex-mulher dele veio dizer que está desejosa que isto acabe, porque ele já sabe que ele não perde, portanto ele nunca perde, ele vai dar muitas dificuldades para sair do poleiro, mas a Melania já deve esfregar mãos de contentes, porque toda a gente percebe, desde o dia em que tomaram posse, que a senhora estava a fazer um frete de todo tamanho, e portanto aquele na Casa Branca devia ser... Quando ela era chamada a uma reunião com o marido. Outra vez! Ana Pinheiro acabou de postar, portanto, é sinal que chegou ao Funchal. Já puxou, olha, já chegou ao Funchal. Grande território. Tudo o que é insular é bom. E, portanto, mas tu achas... não vai sair por enquanto, mas vai sair. Até 20 de janeiro, que remédio tem ele? Mas vamos ter aquela imagem da Guarda Republicana a tirar o gajo da cadeira, ou achas que o homenzinho safa? Há um vídeo, uma montagem muito gira na internet, que é ele a saltar numa bola num kindergarten, num jardim infantil com as crianças, e portanto depois vem lá o senhor e quer retirá-lo, porque está na hora de ser embora, ele não quer deixar a bola de brincar, é um bocadinho assim. Mas assim, no limite, até 20 de janeiro ele vai ter que sair, porque o Partido Republicano já cada vez mais já se percebe que lhe vai tirar o tapete. Agora não podemos esquecer uma coisa, é uma pessoa que teve 70 milhões de votos. 70 milhões de votos. 72. É dono de uma cadeia de televisão. Portanto, ele agora vai voltar em força a ser 2024, I'll be back.
Vai ser comentadeira, portanto temos aqui novamente um grande rival à nossa altura, portanto vai ser provavelmente ele vai fazer só para nos chatear um programa às terças-feiras à noite, e portanto, mas é natural que ele vai agora voltar a ser a pessoa que mais chateia o governo e mais aparece na televisão, porque é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta de fazer. João Gata. Vai ser giro. João Gata, esta visão idílica do Jorge Máximo, não? Não. Eu vi o meme de hoje em vídeo no YouTube, é eles a arrastarem a secretária com o Trump lá, e o Trump a mandar vir, e a secretária a ser tirada do Oval Office e a vir pelos corredores, o gajo continua a mandar vir sentado na secretária. Este é o vídeo do dia. Mas ao contrário do que vocês dizem em relação à Melanie, eu acho que ela já se pôs a acabar há muito tempo, porque aquela senhora que está lá ao lado do Trump não tem nada a ver com a original, com a mulher, porque é mais baixa, tem a cara mais larga. Eles arranjaram um sósizito, uma coisa assim interessante, mas umas plásticas fazem sempre falta e tal, e depois a roupa enche o chouriço, não é? Então, olha, eu acho que ela já se vê há muito tempo. O meu problema em relação ao Trump é o facto do gajo poder ainda ir a instigar uma guerra civil, o que não é de todo difícil, visto a horda que o gajo mandou preparar, stay alert, e o gajo via aquela gente toda com Kalashnikovs debaixo do braço. Não, isso é uma app, é o stay alert Covid. Sailor de Covid. E o que nos pode safar é que, como toda a gente que vai aos comícios do gajo, ninguém usa máscara, portanto, metade daquela gente é capaz de vir a morrer. E é o que pode safar a América. Portanto, no meio disto, a Melania já se foi, o Trump ainda não. Vocês estão-se a esquecer, eu vou passar esta batata frita, porque, pelos vistos, o João Vasco gosta de mais batata frita do que favas. O que realmente me fascina é a cara do filho daquele puto que aparecia de vez em quando. Eu acho que esse é que vai ser o futuro presidente dos Estados Unidos quando Los Angeles for... Los Angeles não, desculpem. Quando Manhattan for igual ao que o John Carpenter fez em New York, 1977. Não, João Gato, eu vou-te dizer o que vai acontecer. O Trump vai sair, a Melania vai sair e deixam lá o puto. Para o Biden tomar conta. Porque eles não querem o puto. Com aquela cara ninguém quer o puto. É o psicopata americano, não é? Faz lembrar o personagem do psicopata americano. Aquilo é muito estranho. Aquele puto é... Não, esse puto é... Não, aliás, podia ser um poltergeist também, desde o princípio, que o puto era um poltergeist. Não há puto, o puto não existe, é um poltergeist em que os americanos acreditaram durante 4 anos, tal como foi o Trump. Em relação à dona eslovena, ela que volte para a Eslovénia, que há de ter lá família e não sei o quê, ou então que se dedica à caridade, que também dá muito dinheiro nos Estados Unidos e cá e em todo lado. Quem se dedica à caridade, felizmente, safa-se. Quanto ao Trump, eu estou convencidíssimo que o gajo vai mesmo ficar até ao fim a despedir pessoas, a despedir pessoal essencial dos serviços da Casa Branca, assim no gozo, tipo, os cozinheiros, o Biden vai entrar e não há cozinheiros, as senhoras da limpeza não vão à terça, vai ser, não há fotocopiadoras para ninguém, nem impressoras. João Vasco, isso é contraproducente. Não é, não. Isso é o melhor currículo que podem dar às pessoas. Não. Trump. É logo contratado. Não. Tu vais ver que o Biden vai entrar. E a única coisa que vai ter na sala oval é uma arrastadeira e um andarilho. Que é o que o Trump vai deixar. Portanto, agora que isto vai ser engraçado, vai até lá, porque o homem já começou a despedir uma data de gente. Há pouco o Mike Pompeo veio dizer que se vão contar os votos todos, e vão-se contar os votos todos até à vitória do Trump. O quer que isso seja. O quer que isso seja. Portanto, nós vamos ter 70 dias, a partir de hoje são 70 dias excitantes para quem foi um ditador em democracia. Já lhe tiraram a chave e o botão vermelho ou não? Não.
Não lhe tiraram. Não. Nunca lhe entregaram. Não, entregaram. Arranjaram um brinquedo do Toys R Us e não deu por nada. Bruno Palma, como é que se tira o gajo dali? Não, o grande problema é que eu estou com o Jorge. O grande problema é que a Melania agora não tem para onde ir, porque na própria Eslovénia já queimaram a estátua dela, já queimaram há uns meses a estátua dela em protesto. E de maneira que eu arranjei aqui um quartinho em casa. E portanto vou dar... Arranjaste um quartilho? Um quartinho aqui em casa. Eu quero um quartilho. Ela vai se inscrever, provavelmente vai chegar de balsa e portanto, como todos os... Mas aí a nossa grande guarda costeira, que agora está ali nas ilhas desertas, não é? Exatamente, como todos os refugiados, exatamente. Marrocos a entrar ali pela praia dos ricos. Exato. E portanto, nós estamos a preparar aqui um quartinho para receber a Melania, para ela não ficar na rua ao frio e, portanto... Eu despedi aqui a malta que tratava do condomínio, portanto vou precisar de uma senhora para cá vir uma vez por semana. Ela agora vai ficar com 50% dos rendimentos mensais dele. Ele ganha não é dele. Ele está falido. Ele pessoalmente não ganha nada. Ele é um bom gestor português também. Não. Aliás, só um à parte. Aquele moço que é vosso primeiro-ministro em que vocês votaram. Veio dizer... Nós não votamos. Veio dizer uma coisa muito gira. Era que o apoio para a Covid ia ser, às empresas, ia ser dado sobre o que estava declarado não é a fatura. Que eu acho que é uma jogada brilhante. Sim. Brilhante, principalmente para os restaurantes, que é uma coisa espetacular. Não dá nada. Não, e por falar nisso, Bruno Palma... Basicamente, o que ele quer dizer é que não há crise. É tudo não há maravilha, crise. Não é? E por falar nisso, Bruno Palma... Mas, desculpa, João, mas deixa-me só dizer, nós deixámos passar as palavras do João Vasco, do João Gata, impunemente. O João Gata disse que precisava de uma mocinha que fosse lá à casa uma vez por semana. Eu não sei se tu tens ritmo... Eu não sei se tu tens ritmo para te aguentares uma Melania. Uma vez por semana. Uma Melania. Se ele não trouxe... Desculpa, João Vasco Almeida, diz. Não, então eu acho bestial, mas qualquer piada machista fica bem. Não há problema nenhum. Mas eu gostava de saber o que é que tu pensas sobre, e se és como eu sou, um defensor da emancipação da Melania. Com certeza. Mas estás a falar seguramente. Eu seguramente. Comigo? Eu quero lá saber da Melania. Eu quero que a Melania... Não tens aí um quartinho em casa, não? Eu quero que a Melania vá... Não. Ela vai. Olha, antes vou dizer uma coisa muito ordinária. De antes aquilo chamava-se Mar a Curto, agora é Mar a Largo. Eu disse que era ordinário. As Marielvas, as gêmeas vão destacar. Pois é, as gêmeas balsa, não é? Bom, Bruno Palma, estás recolhido, faltam aqui pelos nossos relógios, eu já nem sei contar, 32 minutos. 32 minutos. Para te recolheres, portanto, tu ainda consegues chegar a casa? Saindo daí consegues chegar a casa a tempo? Sim, eu não sei se a minha mulher... Eu não sei se a minha mulher me deixa entrar, essa é a verdadeira questão. Pronto. Agora, diz-me lá uma coisa. Tu, ao fim de semana... Olha, caiu, Jorge. O máximo caiu. Quem é que tem a melhor webcam? Pois é, assim sabia-se. Mas vou-te perguntar quais são das 13 exceções para sair de casa, qual é que gostas mais? Eu vou ali e já venho. Portanto, basicamente... Eu ficava por aí. Já respondi, afinal, gostaste do tema. Quer dizer, isto é muito português. Por baixo de qualquer sinal de proibição,
ou de obrigação, existe uma placa, não sei se vocês já repararam, e convido toda a gente a ver as placas de trânsito, qualquer que seja, onde quer que esteja, por baixo tem uma placa, que é uma exceção. Isto é muito português, portanto. É proibido, exceto de transportes públicos. É proibido, exceto de vizinhos. É proibido, exceto de residentes. Até o parque de estacionamento agora é parque de estacionamento, mas depois está escrito em português que é só para residentes. E depois os estrangeiros são multados. Portanto, isto é... Faz parte. Ou seja, não há razão para as leis serem claras. Não há razão de serem... Culturalmente não há. Os estrangeiros sabem o que é que significa for residents, para residentes, for residents. Exato. Os estrangeiros, o problema disso são os estrangeiros malandros. Os espanhóis não sei se os outros estrangeiros. Mas Bruno Palma, diz-me lá, vais cumprir, andas de máscara e de chapéu e essas coisas, cumpres essas coisas todas? Então, todos os preceitos malignos, sim. Então se tu fazes isso tudo, porque é que continua... Estou? Alô? Estou. Quem é que não desligou o som? Se tu cumpres esses preceitos todos, por que raio é que temos este número, os números a subir e os mortos a subir e o primeiro-ministro a arranhar-se e o presidente sem saber o que há de fazer? Achas que é o povo, pá? O povo é que anda a estragar isto tudo. Eu acrescentava mais. Porque é que temos homens grávidos com Covid... E, portanto, segundo as estatísticas, essas fantásticas estatísticas, eu estou convencido que a DGS utiliza o Excel para fazer as contas. Mas é um Excel partilhado com pessoas que só sabem mexer no Word. E, portanto, as contas são tão fantásticas como esta, não é? No meu caso. Exato. No meu caso. Segundo as contas da DGS, ou segundo um grupo de ilustres médicos que analisaram as estatísticas da DGS, encontraram coisas fantásticas como homens grávidos com Covid. Meses, pá. Tu também estás aí a buscar as coisas do passado. Isso já passou, já foi ultrapassado, já foi... Foi ontem, não é? Foi ontem. Foi ontem, exatamente. E como senhoras com 135 anos com Covid e coisas assim, portanto, as minhas quando eu olho para estes dados do nosso Estado, não é? Que nos protege, suscita-me as maiores certezas. Eu sei que estão a zelar por mim. Olha, e, portanto, eu acho lamentável que tu digas que encontraram 3 homens grávidos já há tanto tempo. Mas não fui eu. Não, mas tu estejas a dizer isso porque não é que já não estão grávidos. As crianças nasceram e os bebés estão saudáveis e já estão todos em casa. Portanto, quer dizer, trazer isso para aqui só para criticar, vê-se mesmo. Jorge Máximo, qual é a pessoa que tem má intenção no meio disto? Desculpem. Isto corra mal, não é? Portanto... É uma forma de valorizar o SNS. Tu estás com o Presidente da Câmara do Porto ou estás contra o Presidente da Câmara do Porto quando ele diz que a Sedona Graça é chamar-lhe senhora 2 vezes, a Sedona Graça tem que sair e que falhou tudo e mais alguma coisa no Covid, menos o Covid. Esse não faz. Espera aí. Esta é para me introduzir a mim? Okay. Era para ter o... Salve seja. Pelo andar da carruagem da conversa 2 está-se um bocado mais brejeira do que o habitual. Pode piorar. O que a gente faz para ganhar audiências. Sobre a senhora Dona Graça, ela de facto, e aqui nós temos que dar a mão palmatória, são 8 meses em que a senhora deve estar sido sujeita a um esforço diário bastante intenso, que nunca pensou na vida vir a ter, com certeza. Quando lhe disseram que quando ela aceitou, disse, aquilo é um grande taxa, não dá trabalho nenhum, vais a umas conferências, mandas uns bitites, e a senhora acreditou e enganaram a senhora. Agora,
ela pode ser uma excelente médica, não nego, não sei, agora tem um problema claro de intervenções no passado e agora mais recentes que a autocontradizem, onde ela faz uma triste figura, e em termos da comunicação da crise e do fenómeno da crise, deixa muito a desejar. Eu sou daqueles que, infelizmente, acho que há um problema e eu não estou a fazer aqui uma crítica a ninguém, estou só a dar uma sugestão. Acho que é a minha visão, até como analista de dados, que é a minha profissão, a informação que é disponível é muito, muito fraca e as análises que delas traem é muito, muito errônea. Portanto, há algum amadorismo na forma como estão a ser interpretados os dados. E acho que isso também condiciona, não é só pelos dados errados, porque dados errados há sempre em todo lado, não é? A questão é saber interpretar os dados mesmo nos errados. E saber que um copo, quando está meio, pode estar meio vazio ou meio cheio. E a saber interpretá-lo, quando é que ele deve ser entendido como meio vazio ou meio cheio, aí é que está a arte. E a senhora não tem essa habilidade. A senhora não tem, naturalmente, pode ter jeito para tratar pessoas, que é com certeza uma atividade mais nobre, mas para interpretar dados não percebe nada. E acho que isso tem violado ou tem iniciado alguma ambiguidade de medidas. Desta forma, muitas vezes erróneo, contraproducente, às vezes não se percebe qual é o efeito, mas isso tem a ver com essa má interpretação. Por exemplo, dizerem que 68% das pessoas são contaminadas em família. Então, se a gente vai por este andar, se as pessoas são contaminadas em família, as pessoas devem estar na rua, porque em casa é que está o perigo. O vírus surge nas gavetas, ou quando está a fazer a cama, ou lavar a louça, e aí naturalmente, se as medidas são em casa, mata toda na rua, preferência vai dormir para a rua. Ora, as medidas não são assim, as medidas ficam em casa. Então, se calhar o problema não está na família. A família é um contacto, é um impacto, é um efeito colateral num contágio primário que aconteceu na rua. E onde é que ele aconteceu? Sabemos que foi nos transportes públicos, sabemos que foi nas compras, sabemos que foi no local de trabalho. Essa parte não se percebe nos gráficos, porque os gráficos só falam praticamente em lugares comuns. Portanto, houve ou não, por exemplo, algum fator de contaminação quando foi aquela enchente na Nazaré? Dali surgiu algum surto? Não sabemos. Por exemplo, sabemos que uma pessoa, uma única reclusa que foi a um hospital público, quando voltou ao estabelecimento prisional, e aí não estão em casa, estão fechados em celas, contaminou 100 e tal outras reclusas. Portanto, o foco principal, o efeito primário, teve uma contaminação raiz num hospital público. Os hospitais públicos ou privados, onde aqueles sejam, as pessoas onde as pessoas vão curar, às vezes apanham outras doenças. Foi o que aconteceu a esta pessoa, que infelizmente, involuntariamente contaminou mais 120 ou 130. Portanto, este tipo de análise e esta informação disponibilizada com abertura e com total rigor e total abrangência à comunidade científica e aos data scientists, era natural que houvessem hoje muitos relatórios a dar alternativas de medidas mais eficazes do que aquelas que são tomadas. E eu acho que o governo, nesse aspecto, está a ser mal aconselhado. E, portanto, ponham a informação aberta, de forma inteligente, para quem percebe, deem a oportunidade aos analistas de dados também comentarem e sugerirem algumas medidas mais eficazes. Pronto. Não, acabou-se. Acabou-se o tema. Vamos embora. Vamos ao outro. Não. Agora acabou-se. Não. Está tudo dito. Agora vamos fazer aqui um bocadinho de tempo, porque não há nada para dizer. Não há nada para dizer. Falta um minuto para entrar. Pá, impecável, o Jorge Máximo. Pá. João Gata. Sou eu. Diz-me lá, já vamos em 60 e tal mortos. Sim. Estima-se que cheguemos a dezembro com 100 mortos por dia. Até que mortos o Costa pensa divertir-se? É uma boa questão. Já na semana passada eu disse que ele está a preparar o chuto que vai dar nas pessoas que lá estão e que estão a dar o corpinho desde há 8 meses, como diz o Jorge muito bem. Porque o Costa não diz nada, nem aparece. Em relação a este tipo de coisas diárias em que é preciso dar as más notícias com números, o Costa não diz nada.
dirá quando tivermos que injetar mais milhões na TAP e arranjará alguém também para cair. Mas o que é certo é que isto começa a ser, eu tenho acesso a gráficos desde o início deste processo, que não são os gráficos da DGS, são feitos por outros algoritmos, feitos por outras pessoas, por outras identidades completamente fora do mainstream e do governo, e de quem circula ao lado dele. E os dados sempre foram mais assustadores. Os resultados que eu depois posso-vos enviar, os resultados que eu recebi hoje são de tal forma avassaladores que é a primeira vez que eu fiquei mesmo com grande cagaço. E atenção, eu sou daqueles que usa máscara, sempre usou e vai continuar a usar, mesmo na rua. E neste momento, mesmo sem pessoas ao lado, eu estou de máscara. Portanto, e entro num restaurante para coisa e só tiro a máscara quando estou sentado e não meto a máscara na mesa e meto a máscara no outro sítio, etc, etc. Eu não sou como uma pessoa cá de casa que já... Não sou como uma pessoa cá de casa, a mais nova, que ferve a máscara cada vez que vem da rua. Portanto, tem várias máscaras e ferve as máscaras à temperatura X, porque agora parece que temos que ferver as máscaras para o bicho realmente ser morto. Outras pessoas dizem que afinal ele não vem pelos sapatos, portanto já não se deixa os sapatos à porta, coisa que eu sempre deixei, continuo a deixar. Vai lá que o prédio é pequeno e como não vamos ter empregada nem Melania, não há hipótese de roubo de sapatos, que são caros. Bom, enfim, então, o que é que se pode fazer nesta altura do campeonato? Eu acho que que número é que tu calças, João Gato? 39. Eu acho que... eu acho que nesta altura... Isso não tem muita procura, não tem muita procura. Não tem. 39 e meio, pronto. Só para criança. Ele vai ao paisadas comprar sapatos. 37, 47, para não virem cá. Não, eu conheço 3 pessoas que calçam 47, pá. Homem que é homem acima dos 45. Agora, para acabar e para passar hoje ao Vasco, porque já estamos a ultrapassar este tema um bocadinho, o tempo, eu acho que nós temos que seguir as regras mais fáceis. Esta história de fazer greves contra as imposições e de fazer manifestações contra as imposições, eu também tenho direitos, deveres e garantias e essas coisas todas. Eu também não gosto de ficar preso em casa à noite, mas, por amor de Deus, se é para ficar, fiquem. O que é que vão fazer à noite sem discotecas e sem cafés abertos? O que é que vão fazer? Vão fazer o quê? Fumar umas ganzas na esquina? Não vão. Portanto, façam em casa isso também. por amor de Deus, metam um bocadinho de juízo nessa cabeça, fiquem em casa durante 15 dias para terem algum Natal, porque como eu já prevejo, não vai haver Natal para ninguém, porque depois vem o Sr. Marcelo, o Sr. Costa a dizer, meus amigos, estão a morrer 100 portugueses por dia. Não há Natal para ninguém. Não é, João Vasco? Não, e não era uma má medida e que se podia prolongar ao longo dos anos, não haver Natal. E podíamos comprar as prendas e os presentes no dia dos Reis, no dia dos Reis. Mas no dia dos Reis, porque os espanhóis vêm cá comprar tudo em salos, mas nós andamos ali a pagar forte e feio para dar tudo no dia 24, não é? Mas essas coisas religiosas por mim podiam ir todas. Eu sou laico, portanto não tenho... És laico apostólico romano. Não, sou laico. Sou laica virgin. Laica. Na verdade, pois, nem Páscoa, exatamente. Na verdade, o que vos digo é que das duas uma, ou os portugueses são estúpidos, e temos que admitir esta hipótese, que é nem com todos os conselhos técnicos, com as campanhas, com os anúncios de televisão, com os anúncios na rádio, na internet, os portugueses ainda não perceberam que têm de usar máscaras, estar distantes uns dos outros e cumprir uma data de regras. Portanto, ou os portugueses são estúpidos e não perceberam isto e por isso estamos a morrer muito, ou então as instruções que nos estão a ser dadas não valem nada. Portanto, há aqui uma parte que não tem a ver com o nosso governo, porque nós estamos a assistir isto em todo lado. A informação é a mesma. A informação que nos dão a nós portugueses é a mesma que está por baixo do Sr. Boris Johnson. Distanciamento, a máscara e lavar as mãos.
Agora... para os ingleses é tramado, lavar as mãos. Pois, lavar as mãos é do caraças para os ingleses, sim. Quanto mais tomar banho. Ui, mas aí também para os ingleses franceses. Os franceses manifestações na rua. Agora, ou o povo português é estúpido e ainda não percebeu e não cumpre as medidas, que é uma possibilidade, ou as instruções estão todas erradas. 2. E tu não puseste a terceira hipótese? Não há aqui uma terceira hipótese, porque essa terceira hipótese implicava que nós estivéssemos a fazer alguma coisa diferente dos outros. Então, portanto, e o Excel? Não, com certeza que... Eles podem se ter enganado na contabilidade. Não, pode acontecer. Olha, 3 homens grávidos. Olha o exemplo sueco, esse grandioso exemplo sueco. Nada. Com menos mortos que em Portugal, curiosamente. Não, só o dobro. Vi as estatísticas. É só o dobro dos mortos. Não, vi a estatística. Mas vejo. Não, vi a estatística. Paulo, estou-me a borrifar para a estatística. Claro. Os números são reais. É claro, os números são reais. É estatística. Contradizem o que tu estás a dizer. Não, fazem um quarto de testes a menos do que nós e morrem ao dobro. Não, a única questão que tu tens que ver é quanto maior for o número de testes que tu fazes, maior é o número de infectados. Mas mortos não. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade universal. Agora, o número de mortos é objetivamente mais baixo. Não é não. João Gata, desculpa lá. 6.057 mortos na Suécia à data de hoje. Certo. Pronto. Estatística oficial, não é. Aqui não. Qual é a fonte? Internacional, OMS. Qual é a fonte? Do lado. É o alerta Covid-19 da Google, que está pela OMS com... A Google é uma fonte... A Google sabe mais de nós do que... Bruno Palma, tu queres encontrar Sim, a Google. A Google estás a dizer. A Google é que faz... Pronto, deixa lá. Está bem. A Suécia, para ti, tem menos mortos. Não faz mal. Os gajos choraram 6.000 e tal gajos, mas... Mas eram só velhos, foi o que eu disse. E nós só não sabemos contar. De resto... Portanto, não me interessam a mim as coisas que correm bem ou correm mal. Interessa-me a mim saber se tecnicamente está a ser bem dito ou se a falha está aí, e aí é do lado de quem gera, do governo, da Direção-Geral de Saúde, dos técnicos, ou se nós estamos a não contribuir. Nós e os outros países da Europa. Espanha, Itália, Bélgica, o Reino Unido, França, também subiram todos a pique. Eu conceito isso, mas explica-me uma coisa. Quem é que tu vês a falar e a explicar a Covid e as medidas às pessoas? São os técnicos ou são os políticos? Epá, ouve lá, não há português neste momento que não saiba as 3 coisas básicas da Covid. Que é só um gajo que tenha estado em coma, tenha entrado em coma. As 3 coisas básicas, as 3 coisas básicas da Covid é: uma, é uma coisa da China e não vai chegar à Europa. 2, não é preciso usar máscara. 3, é obrigatório usar máscara. Epá, são as várias coisas. Bruno Palma, se tu quiseres discutir como se estivéssemos em abril, nós temos todos que ir mudar de camisolas, vir para aqui. Não, o que te digo é, não há coerência. O que te digo é que há no mundo inteiro, Bruno Palma. Não, há uma profunda falta de coerência e um excessivo paternalismo a tratar destas questões da Covid com as pessoas. Eu entendo que era preferível dizerem a verdade às pessoas, porque nós já somos todos crescidos. Eu não me importo de lavar as mãos, até acho que é positivo. Eu já lavava as mãos e deixo os sapatos sempre à porta, sempre. Desde sempre deixei os sapatos à porta de casa, nunca entrei de sapatos em casa. Mas acho engraçado que outros o façam agora. Agora, a questão não é essa. A questão é, vamos dizer às pessoas a verdade ou vamos andar a enganar as pessoas com supostas verdades? E faz toda a diferença. Nós não podemos dizer às pessoas hoje uma coisa e amanhã o seu contrário e querer que as pessoas, como cobaias, reajam a uma e a outra coisa da mesma maneira, sem se questionarem. E as pessoas, o problema da luta contra o Covid, que é evidente, que é inegável que existe, é
a forma como lidarmos com isto. Lidarmos mal com esta crise. Não soubemos estar à altura. Já disseste uma coisa, que é inquestionável. Que é inquestionável. É inquestionável. Mas há pessoas que não acreditam nele. Mas é inquestionável. É inquestionável o quê? É inquestionável que existe a Covid e que há pessoas afetadas pela Covid e pessoas que foram hospitalizadas por causa da Covid. Ponto final. Tens muitos portugueses que acreditam no contrário. Mas tu tens líderes, a gente ouviu. Da saúde em Portugal, a gente ouviu. Não existia. Bruno Palma, quando os responsáveis de saúde em Portugal diziam isso, era a OMS que dizia isso. Por isso é o que eu digo. Se tu quiseres estar aqui connosco... A OMS tem as costas largas. A OMS tem umas costas imensas. Ouve lá um bocadinho que também te ouvimos. Se tu quiseres discutir, estando em abril e nós em novembro, podemos fazer esse exercício. É inútil, é um exercício inútil. Porque a questão das máscaras, desde o princípio, que a China disse, usem as máscaras. Mas a OMS dizia que não. E os ingleses diziam que não. E os espanhóis diziam que não. E nós dizíamos que não. Pronto. Agora, mas havia pessoas como eu, que em março e em abril diziam exatamente as mesmas coisas que dizem hoje. Lavem as mãos e usem máscara. Mas tu dizeres isso não valia ao país, percebes? Porque tu não tinhas o alcance necessário para chegar ao país todo. Desafortunadamente. Lá acharás tu. Agora, o que é facto é que não é imputável, das duas uma, ou nós não nos sabemos comportar, porque não seguimos aquilo que nos é dito, aquilo que tu defendes até, ou os conselhos técnicos estão errados. O que me parece absurdo. O resto é demagogia de política, de oposição que tu queres fazer. O que me parece absurdo é quererem nos convencer que o vírus à noite é mais ativo, ou que o vírus só nos ataca, ou como o Jorge Máximo dizia bem, quer dizer, os vírus atacam-nos em casa e obrigam-nos a ficar em casa. Então, desculpa, é alguma coisa aqui que não faz sentido. Quer dizer, há aqui um erro, erro de forma. Aí tens toda a razão. O conselho técnico pode ser errado. É isso que eu estou a admitir. O conselho técnico pode ser errado. Agora, há aqui uma coisa que era importante perceber. E eu aqui não tenho a arrogância de ter medidas melhores que as que estão a ser apresentadas, até porque, de facto, os dados não o permitem tirar objetivamente conclusões rigorosas. Mas é estranho, pelo menos tentar interrogar porquê que na China, país mais populoso do mundo, e berço do vírus chinês... Do Covid, baixou. Não é isso. O número de infectados total acumulado na China à data é de 80 mil, ou seja, cerca de metade dos que Portugal já teve. Portanto, o que é que o raio dos chineses fizeram, a não ser que os números deles sejam todos engatados, o que também é possível. O que também é provável, exatamente. É possível, improvável. Ou que seja tudo à marretada, o que também seja possível e provável. Mas o que é certo é que os chineses, que à partida, em teoria, deveriam ter pelo menos mais 140 vezes, ou mais 140 vezes, que é o valor da população que tem mais que Portugal, que nós, tem metade. Isto é o que é. Portanto, que há uma distribuição na Europa, e particularmente no mundo ocidental, portanto, na Europa, nos Estados Unidos, mas é o caso específico do Brasil, mas isso é porque aquilo foi em que o vírus teve uma forma de disseminação mais eficaz, tem a ver com os comportamentos das sociedades ocidentais, mas não são só os ocidentais que convivem, mesmo as sociedades não ocidentalizadas também convivem, as pessoas estão... nos países, por exemplo, da África, as pessoas estão muito mais em contacto humano, porque eles têm uma atividade muito mais, ainda muito mais relacional que, por exemplo, na Europa. É estranho isto. É estranho e era preciso perceber porque é que há tão pouca eficácia nas medidas que estão a ser implementadas na Europa e também em Portugal. Porque é muito estranho, neste momento, a inversão tão drástica da contaminação. Vamos lá, mas é mudar de tom e de som. Na Coreia do Norte não há vítimas.
Nada, nenhuma. Não, houve uma e o Kim Jong-un chorou. Aí sabes o que é que fizeram? Ao Bruno Palma? Aí foi fácil, mataram o contabilista. Pronto. Ou o Excel, mataram o Excel. Fuzilaram o contabilista, pronto, não há nenhuma. A única questão de cagaram. João Vasco, vamos mudar de tema. O muro de Berlim durou 30 anos, já passaram 31 desde que ele caiu. É verdade. Isto sim, é um Excel. Isto é um Excel. Está feito. Podemos passar ao próximo tema. Ou seja... Portanto, eu não sei se todos vós já estiveram em Berlim. E se compraram um pedacinho do muro. Eu trouxe. Tu trouxeste também. Que é da casa do gajo que os vende. Mas não foi daqueles já postos dentro de uma cápsulazinha de plástico ou de vidro. Não, eu trouxe mesmo do muro. Trouxeste, Will. É a primeira vez que eu fui. O gajo que diz que as obras em Berlim vai vender muro. Mas isto, eu ia lá todos os anos por causa da IFA. E a primeira IFA que eu fui foi no ano a seguir à queda do muro. O que é IFA? A IFA que não é uma namorada alemã que tu arranjaste. Explica. Não, isso era Helga. Eu disse IFA, não disse IFA. Mas a IFA é uma feira de tecnologia, a maior da Europa, pelo que se diz. Mas eu passei aquele processo de ver Berlim a cores e Berlim a preto e branco, por causa do muro, já não estava lá. E Berlim Ocidental era a cores e olhavas para o outro lado e era a preto e branco. Isto fez-me muita coisa. Eu ainda hoje me lembro dessa sensação estranha de desenho animado. E depois, as visitas culturais que me convidaram, pelo menos, eram quase todas em Berlim Oriental, ou naquela altura já Oriental, porque o Museu de História Natural, tudo não sei o quê. Portanto, onde eu meti a mão no Parthenon, onde eu vi não sei o quê, etc., foi tudo em Berlim, cravado de balas. Isso ainda hoje me faz confusão. Mas tenho memórias bonitas, ir a cabarés que existiam na altura da guerra, em subcabos, entravas lá dentro, era uma grandiosa sala de espetáculos. Havia coisas interessantes. Quem é que não ouviu falar do cabaré? Quem é que não? Mas olha, 30 anitos, né? 31 neste caso. 31 anitos, quase foi a coisa. E o dia para a fazer outro. E o dia da queda do muro, ou aqueles dias com aquelas imagens absolutamente espantosas, fizeram-te perceber o que depois se iria a perceber? Ou achavas que era uma coisa localizada? Não, eu já tinha 20 anitos ou qualquer coisa assim e tinha uma noção geoestratégica e política global e mundial em que aquilo ia ser realmente a mudança do mundo, e foi. Aliás, foi devido a isso que também tiveste um Gorbachev na presidência russa e que mudou aquilo tudo. De repente, o Papa é que continuou a ser da mesma seita e ficou tudo igual até aparecer o Chico. E o Chico, não, até aparecer o Ratzenberger. O Ratzenberger foi o gajo que realmente... O Ratzenberger foi o gajo que começou a sacudir não foi nada, os teias de aranha. Não digas isso. Ele ainda vai ser. Andou às voltas, não podia ser ele. O Ratzenberger andou às voltas e foi parar a um separador e morreu. O Ratzinger, homem. É verdade, o Ratzenberger era outro gajo. O Ratzenberger morreu no pior fim de semana da história de Fórmula 1. Não é? Aqui a viúva lembra-se bem do Ratzenberger. Mas o Ratzinger. Mas o Ratzinger. Eu estava a perceber o Ratzenberger. Mas eu estava a ouvir também assim, mas o Ratzenberger. Olha, Ratzenberger. Mas não, deu para se perceber que as coisas iam mudar e que a alegria que se viu na televisão, nós aqui longe,
a televisão ainda tinha aquela cor, já tinha cor em Portugal, mas era uma cor RGB Fatela, mas dava para perceber, RGB Fatela, mas dava para perceber, não era 4 capas, não era 4 capas, mas houve muita malta, pá, que ao subir aqui, a alegria e a fúria, porque via-se ali gente a partir daquilo, e depois malta que se abraçava, não é? Que não se conheciam de lado nenhum. Eu acho que foi dos grandes momentos do século XX, se calhar no top 3, esse é um deles. Bruno Palma. O segundo foi o Ratzenberger. Foi mais à frente da mesma corrida. Bruno Palma, tu acreditas naquela versão que conta a história da queda do muro como um mal-entendido de um funcionário que depois provoca um comunicado e a rádio local começa a transmitir, a dizer que iam abrir o muro? Tu acreditas nessa versão? Não era funcionário qualquer, era um, não era. Era um funcionário do Politburo, não é? Que era o Gunther Schabowski, qualquer coisa assim, que tirou um papel do bolso e disse, bom, que eu saiba, em resposta a uma jornalista, que eu saiba, o muro está aberto a partir de agora. E, portanto, não, eu acho que foi, eu estou contigo, eu alinho mais nessa estratégia de que foi, olha, por falar, estávamos a falar em papas, houve um papa, o João Paulo II, que teve um papel importante em minar as bases do muro, digamos assim. Estás a olhar para a câmara errada, como o Papa daquela altura. Tens que olhar para outra câmara. Exatamente. Para esta câmara? Para essa. Câmara 1, câmara 2. Exatamente. Gajos ricos é outra coisa. Exatamente. Mas de qualquer das maneiras, eu fui da geração que assistiu à queda do muro e atravessei o muro várias vezes enquanto ele existia, em que havia uns guardas na fronteira com Kalashnikov e com cães, pastores alemães, que diziam Schnell, 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 e que houve, por acaso, e houve uma vez um episódio em que houve eles recolhiam, tu quando chegavas a Berlim recolhiam-te o passaporte e depois devolviam-te o passaporte. Portanto, ao atravessares a Alemanha, tiravam-te o passaporte 3 vezes e faziam-te vários crimes. E houve um episódio muito engraçado que eu vinha com uns amigos meus em que eles retiravam os passaportes, depois devolviam, e às tantas o senhor pergunta, e ninguém respondia. E depois viram uma russa que me acompanhava, viu o passaporte e disse, pá, olha, que isto é o teu passaporte. E então era Bruno dos Santos, e então eles diziam o dos era eu. E portanto aquilo era absolutamente... E tu chegavas lá e ouvias os homens por cima, por baixo do comboio e tal, e portanto, é uma época que me deixou mais memórias. Eu sou daqueles que festeja o fim do muro, acho que sim, acho que o acabar com muros foi importante, a união da Alemanha foi importante. Não significa que eu esteja satisfeito com o resultado, isso é outra coisa completamente diferente. Mas... o curioso é, ligando com o tema anterior, nós há 31 anos estamos a destruir muros para ligar as pessoas e as pessoas andarem na rua abraçadas como eu andei. Eu quando soube, estava em São Petersburgo, quando soube que o muro tinha caído e apanhei um comboio e fui para a Alemanha, para Berlim para presenciar aquilo. Cheguei lá uns dias depois, mais de metade do muro já não existia, que os alemães com eficiência germânica desmontaram aquilo tudo. Já estavam nos bolsos todo o camão de classe. Exatamente, já havia uns gajos a alugar uns martelos e uns corpos e as picaretas para um gajo picar, aquilo já era negócio. Passado que uma semana, nem tanto, 5 dias. E eu passei por aí e isso continuou. E até latas de spray, alugava-se as latas de spray para tu fazeres o teu grafite e depois devolvias impressionante. E de facto eu acho que é um facto que nós devemos celebrar, a queda do muro. Mas hoje estamos a levantar novamente muros contra um inimigo invisível. Estamos a ser novamente condicionados e existe novamente um Estado pai paternalista que diz o que é que nós devemos fazer e o que é que nós não devemos fazer,
que comportamentos é que devemos ter e que comportamentos não devemos ter, e é isso que me preocupa relativamente ao muro e relativamente à realidade que hoje vivemos. Muito por isso é que eu me preocupo. Muito bem. Ora, eu devo dizer que lembro-me perfeitamente da queda do muro, não estava em São Petersburgo, mas tenho pena. Não estava com o Palma. Mas percebeu-se perfeitamente que quem tinha ganho a Guerra Fria naquele momento. E para quem viveu os tempos da Guerra Fria, como todos nós, havia um medo permanente no Ocidente. Eu não sei se nos soviéticos também havia, presumo que sim, da bomba. Havia sobre nós, na nossa juventude, um medo real que era levar com uma bomba atómica em cima. Toda a gente sabia que havia uma bomba atómica apontada para cada país. Para o Sissi-Berlin, que era ali entre Oeiras, Paredes. Oeiras, sim. Oeiras. Pronto. E os jornais, a miúdo, traziam simulações de que se fosse a Rússia, a União Soviética, a tirar a bomba, e se fosse a bomba X ou a bomba Y, até onde é que destruía Lisboa? Se era até Sacavém, se era até o Bombarral. Pronto. E isto era um medo real. Passava nos cinemas um telefilme americano chamado The Day After, sobre a queda da bomba. O muro de Berlim, a queda do muro de Berlim, quando aquela gente começa, de facto, com faca e garfo, quase, a deitar o muro abaixo. À mão. Mas à mão faz muita coisa boa também. Assentar tijolo? Pois, atirar tijolo, assentar tijolo, essas coisas todas. Foi de facto o momento em que percebemos que a Guerra Fria tinha acabado. E isto tem um valor muito grande. O Vasco Morgado há pouco recordava aqui a frase do Ronald Reagan, que lhe foi lá pedir para deitar abaixo o muro. Que é tão ou mais simbólica que a frase "eu sou um berlinense" do também falecido Kerr. Ich bin a Berliner, não é? Qualquer coisa assim. Berliner, sim. Temos em Berlim era o exemplo do mundo inteiro, que era de um lado os ocidentais e do outro lado os soviéticos, que deviam ser todos amigos, mas o Stalin já sabia que não ia ser amigo de ninguém à altura em que dividiu aquilo. Portanto, muros nunca mais, nem pensar nisso, muros muito menos na cabeça. A não ser com o México. O México é importante para continuar. Não, eu vou-te dizer, João Gata. Passar e gozar e tirarem fotografias. Eu acho que é importante. Vou-te dizer uma coisa, João Gata. Eu pensei que o México e o Canadá iam construir os muros. Enquanto Trump lá esteve, pensei que eles é que iam construir os muros para isolar a América. E pronto. Jorge Máximo, onde é que tu estavas quando o muro caiu? E olha que só temos 8 minutos. Epá, eu estava cá em Lisboa. Lembro-me bem desse dia, foi um dia fantástico. Aliás, eu costumo lembrar-me muitas vezes quando se fala neste tema Eu por acaso sei dizer. Volkswagen! Danke! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, goodbye! Amor é amor, vai na riba, Auf Wiedersehen! Olha, eu abraço de Carlos já. Façam isso, Verbesserung der Hausarbeit. Exatamente. Era o que dizia numa pomada que o João Gata comprou uma vez em Berlim. No Hollywood. Deixem-me só dizer. Espera aí, mas deixem-me só uma nota que me impressionou para toda a vida e que tem que ficar aqui dita, expressa. A coisa que mais me impressionou em Berlim foram, numa altura em que em Portugal só havia os iogurtes Yoplait, que vocês recordam-se, havia iogurtes com frutas e com amêndoas e coisinhas dessas, era uma maravilha. Portanto, a minha imagem de Berlim é
a oferta nos supermercados era brutal. Não, aliás, é isso que eu ia falar. Há um filme, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, acho que é um filme genial. Se chama Goodbye Lenin. É um filme alemão, salvo erro. Sim, sim. Que retrata a história do episódio recambolesco passado na altura da queda do Muro de Berlim. E há bocado penso que era o Jorge Matias, estava a falar do Travan, que descobriu que o Travan era um carro que não estava parado. Era o Hugo. E de facto esse filme, quem não viu, que faça uma pesquisa na net, que ele já deve ser de borla neste momento, já não deve ter direito, deve estar no YouTube. Vale a pena ver este filme e percebe-se muito o que foi a importância da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, eu quando já lá tive poucos anos, estive lá há 5 ou 6 anos. Em Berlim já vi uma cidade completamente diferente, mas falei com algumas pessoas ainda do lado oriental, mas eu não deixei de visitar o que ainda existe o mundo, nomeadamente aquela imagem fantástica do Brezhnev a dar um beijo na boca ao Erich Honecker. Não sei se vocês conhecem essa imagem. De língua. Foi o primeiro beijo gay da história. Mas que mostra bem aquilo aquela imagem representava o que era o poderio da antiga União Soviética, a influência que ela tinha em todo aquele território, portanto, para o antigo Pacto de Varsóvia. E a queda do Muro de Berlim é de facto um clímax de uma orgia de liberdade, que é aquilo que eu acho que é mais importante na vida, para além da família e da saúde, é a liberdade. E hoje em dia estava alguém a dizer também que cada vez há mais muros, e é verdade. E eu espero que onde haja muros, que haja um conjunto de gajos que se enganem outra vez e parta-se aquilo tudo com marretas, pá, e que se faça negócio a vender cascalho, porque o mundo precisa de gente a partir muros, pá, porque viver em liberdade é a maior dádiva que podemos ter. E isso acho que foi bastante. O Gorbachev não nasce com a queda do Muro de Berlim, mas o Gorbachev renasce e torna-se Prémio Nobel da Paz com a queda do Muro de Berlim. Ele já estava a tentar, não conseguia, e é a queda que dá toda a transformação, porque depois a Rússia não foi o sonho da Rússia, a atual Rússia não é o sonho de Gorbachev, é outra coisa, mas isso o Bruno é que sabe, é especialista. Mas aquele dia é um dia que foi tão importante que a gente o deve recordar. Olha, 40 segundos a cada um para notas finais. Bruno Palma, nota final. Nota final, mandar um beijinho a todos e esperemos que o Muro de Berlim se repita muitas e muitas vezes, nomeadamente em pandemia. Que a pandemia não seja um pretexto para nos subtraírem a liberdade. João Gata. Preciso de uma senhora que venha fazer uma vez por semana a partir de dezembro. Pode ser anuânime. Acho que é a altura e força para fazer o trabalho. Tem de ser uma senhora. Se não perguntava até quanto é que está a hora. Olha que não és o primeiro. Nem se diz outro. Não percebi agora. Não és o primeiro que é perguntar quanto é que se paga a hora. Porque Bom, Jorge Máximo, diz lá tu a nota final. Eu queria congratular e dar os parabéns a todos os acionistas da Pfizer, porque depois de terem ficado milionários com a venda, com a descoberta do Viagra, agora ficam ainda mais milionários com a descoberta da vacina. E parece que a vacina tem algo ter comprado a da Pfizer. Os gajos que inventaram ou que descobriram o Viagra e a vacina do Covid, Prémio Nobel da Medicina, já. Como dizia alguém, quem despertou os mortos é muito mais fácil cuidar dos vivos. A minha nota final vai para o medo que cresce nas fileiras dos adeptos da Agatha Christie de
Peter Sackett em Bollywood, porque Bollywood ameaça adaptar Poirot ao cinema. E tudo que podemos imaginar pode acontecer. Meus amigos, sendo assim, até para a semana. Fiquem todos